70. Segundo a ele o DF, está correto. A. Os serviços públicos constituem dever do Distrito Federal e serão prestados, dependendo da distinção de qualquer natureza, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas leis e regulamentos que organizem sua prestação. B. Observada a legislação federal, as obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação pública, nos termos da lei. C. Os atos de improbidade administrativa não importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. D. É permitida a contratação de obras e serviços públicos sem prévia aprovação do respectivo projeto, sob pena de nulidade do ato de contratação. E. Lei não disporá sobre participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos do Distrito Federal. Resposta B. Artigo 25. Os serviços públicos constituem dever do Distrito Federal e serão prestados, sem distinção de qualquer natureza, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas leis e regulamentos que organizem sua prestação. Artigo 26. Observada a legislação federal, as obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação pública, nos termos da lei. Artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 28. É vedada a contratação de obras e serviços públicos sem prévia aprovação do respectivo projeto, sob pena de nulidade do ato de contratação. Artigo 30. Lei disporá sobre participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos do Distrito Federal. 71. Segundo a ele o DF, está incorreto. A. A administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. B. O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. C. Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, na forma da lei. D. Administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, exercida por servidores da carreira auditoria tributária, tem recursos preteridos para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, Estados e municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. Lei específica disciplinará a organização e funcionamento da administração tributária, bem como tratará da organização e estruturação da carreira específica de auditoria tributária. Resposta D. Artigo 31. A administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. Parágrafo 1º. O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. Parágrafo 2º. Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, na forma da lei. Parágrafo 3º. Administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, exercida por servidores da carreira auditoria tributária, tem recursos prioritários para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, Estados e municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou de convênio. Artigo 32. Lei específica disciplinará a organização e funcionamento da administração tributária, bem como tratará da organização e estruturação da carreira específica de auditoria tributária. 72. O Distrito Federal instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. No exercício da competência estabelecida no caput, serão ouvidas as entidades representativas dos servidores públicos por ela abrangidos. As entidades integrantes da administração pública indireta não mencionadas no caput instituirão planos de carreira para os seus servidores, observado o disposto no parágrafo anterior. Certo. Artigo 33. O Distrito Federal instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. No exercício da competência estabelecida no caput, serão ouvidas as entidades representativas dos servidores públicos por ela abrangidos. Parágrafo 2º. As entidades integrantes da administração pública indireta não mencionadas no caput instituirão planos de carreira para os seus servidores, observado o disposto no parágrafo anterior. 73. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deve observar a natureza, o grau de responsabilidade, as peculiaridades e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira e os requisitos para a investidura. Certo. Artigo 33. Parágrafo 3º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deve observar, inciso 1º, a natureza, o grau de responsabilidade, as peculiaridades e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, inciso 2º, os requisitos para a investidura. 74. Segundo a ele o DF, está incorreto. A. O Distrito Federal deve manter escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados ou suas entidades. B. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários de Estado, os administradores regionais e os demais casos previstos na Constituição Federal são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, inciso 9 e 10. C. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada nos termos do parágrafo 5º do artigo 33. D. Lei complementar não pode estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, inciso 10. Resposta D. Artigo 33, parágrafo 4º. O Distrito Federal deve manter escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados ou suas entidades. Parágrafo 5º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários de Estado, os administradores regionais e os demais casos previstos na Constituição Federal são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, incisos 9 e 10. Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada nos termos do parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Lei complementar pode estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, inciso 10.